Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise, né? Na verdade, o vídeo de abertura dessa nova fase do canal Só Psicanálise. E aí, eu começarei aqui a trabalhar a obra A Interpretação dos Sonhos. Eu não poderia começar essa nova fase do canal Só Psicanálise falando de uma outra obra que não fosse essa, visto que essa obra ela é pioneira no que diz respeito ao desenvolvimento da psicanálise, né? Ela dá início ao desenvolvimento da psicanálise, entende? Então, teremos aqui uma série de vídeos falando dessa obra, falando da interpretação dos sonhos, tá bom? Pois bem, a interpretação dos sonhos é uma literatura que é até então científica. Freud nomeia dessa forma, né? A interpretação dos sonhos é uma literatura científica que trata dos problemas dos sonhos, né? Então, no capítulo 1, ele vai falar que nas páginas que seguem, ele vai apresentar provas de que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar os sonhos, entende? Então é por isso que ele nomeia como uma literatura científica, porque ele trata desse fenômeno de um modo tecnicista, sabe? Ele não vai falar dos sonhos como sendo algo místico, como sendo algo que vem de um mundo sobre-humano, sabe? Como um aviso, como uma questão de premonição do que é que vai acontecer no futuro, como por exemplo, sonhei com uma pessoa morta e isso é um aviso de que alguém, um ente querido, vai morrer, entende? Não. Ele não vai falar dos sonhos dessa forma aí, entende? Ele vai dizer que quando essa técnica psicológica, quando esse procedimento é empregado, né, todo sonho ele vai se revelar como uma organização psíquica que tem um sentido na vida do sujeito, né? E uma organização psíquica que tem um sentido, onde esse sentido pode ser inserido em algum ponto das atividades mentais da vida em vigília. Ou seja, ele vai dizer que o sonho ele tem um sentido, onde esse sentido está relacionado à vida em vigília desse ser humano, entende? E aí ele vai falar um pouco sobre a antiguidade clássica, onde na antiguidade clássica, nessa época aí, o sonho ele era visto como a revelação de deuses e demônios, sabe? Como eu disse, algo de um mundo sobre-humano, algo proveniente dos seres sobre-humanos. Era como se fosse, o sonho era visto como uma revelação proveniente desses seres sobre-humanos, entende? E para além de uma revelação de deuses e demônios, era visto como um fenômeno que tinha a finalidade aí de predizer o futuro. Como eu falei, algo que está para acontecer no futuro é avisado por seres sobre-humanos através dos sonhos, né? Na antiguidade clássica, essa era a visão no que diz respeito aos sonhos. E aí Freud traz também, né, a visão de Aristóteles, porque é a partir da visão de Aristóteles, né, que o sonho já sai mais dessa questão, já sai mais dessa dimensão de ser um fenômeno místico, um fenômeno proveniente de um mundo sobre-humano, né? Então, ele vai trazer que em algumas das obras de Aristóteles, duas de modo específico, onde ele não menciona, ele não traz a titulação da obra, o sonho, a partir dessas obras, o sonho já passa a ser um objeto de estudo psicológico e não um objeto de algo divino, algo místico, algo que vem de um mundo sobrenatural, entende? E aí as obras de Aristóteles, quando fala dos sonhos, né, quando fala desse objeto de estudo, né, ele expõe que os sonhos não são enviados pelos deuses, que os sonhos não é um objeto de natureza divina, proveniente de uma natureza divina, né?
Mas aí ele afirma que são demoníacos. E aí quando ele fala disso, me vem muito a questão da pulsão de morte, né? Porque de fato é algo, e a gente vai ver isso minuciosamente, é algo da vida comum, da vida em vigília, né? Que se repete, mas que no entanto nem sempre vai ser algo prazeroso, mas se repete. E quando se repete algo que não é prazeroso, isso nos deteriora de alguma forma, entende? Então é meio que uma pulsão de morte mesmo, uma força demoníaca, né? E não uma força divina, entende? Então, ele diz que, em outras palavras, que os sonhos eles não decorrem de manifestações sobrenaturais. É algo que segue sim a lei do espírito humano. É como eu falei, ou se eu não falei, mas falo agora, o sonho ele vai estar em sintonia com o seu estado de espírito. Podemos dizer que o seu estado mental não é algo que está fora da dimensão do humano. Não é algo sobre-humano. É algo que vai estar em sintonia com o estado de espírito do humano. Entende? E aí, Freud vai dizer, né? O sonho, eu defino o sonho como atividade mental de quem dorme, sabe? E aí vale frisar, muita gente tem essa visão de que Freud foi o pioneiro na investigação dos sonhos, mas não foi. Né? Já haviam visões pré-científicas adotadas pelos povos mesmo da antiguidade, entende? Que na verdade em muitas dessas visões havia sim um cunho místico, um cunho sobrenatural, entende? Mas tinha também aqueles que já tinham uma visão desprovida da fé religiosa, né? Já tinham aqueles que tinham a visão dos sonhos fora dessa dimensão espiritual, né? Não via os sonhos como algo de cunho espiritual, de cunho sobre-humano, entende? E aí havia um debate no que diz respeito ao caráter dos sonhos como algo já dentro de uma certa cientificidade, algo mais técnico, né? Havia também algo de cunho espiritual, de cunho premonitório, né? Algo que é um aviso, isso é uma premonição, é algo que está para acontecer. Então havia na antiguidade já várias visões, né, no que diz respeito aos sonhos, certo? Havia um debate munido de hipóteses, né, no que diz respeito aos sonhos, como por exemplo um poder que esse ser humano tinha de predizer o futuro, onde esse poder era dado por meio de uma visão onírica, né? Por meio de uma visão dos sonhos. Os sonhos davam essa visão a esse ser humano, atribuindo a esse ser humano, né? Esse poder de prever o futuro. Então, Freud vai dizer, Freud traz na interpretação dos sonhos, né, que é difícil escrever uma história do estudo científico dos problemas dos sonhos, certo? Por quê? Porque por mais valioso que tenha sido os estudos que já existiam no que diz respeito aos sonhos, no que diz respeito a alguns pontos, né, não se tem aí como traçar uma linha de progresso em qualquer direção específica. Por quê? Porque não havia algo fundamentado de modo significativo. Não se lançou, né, nenhum fundamento de descobertas seguras no qual um pesquisador posterior pudesse edificar aquilo e pudesse, a partir daquilo ali que já estivesse edificado, evoluir, sabe? Cada novo autor examina os mesmos problemas de novo e recomeça do início, por assim dizer, justamente porque não tinha algo fundamentado, edificado, consolidado. Entende? Então, Freud ele vai trazer
o seguinte: bom, se eu tentasse relacionar em ordem cronológica aqueles escritos que já existem sobre o assunto, né, e representasse ali, e apresentasse, na verdade, ali um sumário, né, de seus pontos de vista, ou seja, uma espécie de resumo no que diz respeito aos pontos de vista sobre os problemas dos sonhos, né? Ele diz que teria aí que abandonar a esperança de apresentar um quadro geral abrangente do atual estado dos conhecimentos sobre o assunto, sabe? Por quê? Porque as visões eram muitas, em várias direções. Ele não tinha como é que eu posso dizer, condensar isso de modo que fosse significativo para se compreender esse fenômeno. E aí ele diz, a partir daí eu opto, portanto, por estruturar meu relato de acordo com tópicos e não com autores, né? E aí ele diz, à medida que eu for levantando um problema no que diz respeito a essa temática, no que diz respeito aos sonhos, né? Se existir na literatura algo que possa contemplar essa problemática, como por exemplo, se apresentar como uma solução a essa problemática, então pronto, daí eu irei trazer para a minha literatura, para os meus relatos, né? Por quê? Por que ele diz isso? Porque é impossível para ele englobar toda a literatura sobre o assunto, sobre o tema. Então ele diz, não, eu vou relatar, né, os meus estudos e posso trazer autores, não em ordem cronológica, mas em tópicos, né, para destrinchar, para de repente trazer como uma hipótese no que diz respeito a uma solução para uma dada problemática que eu vir a levantar. Mas impossível englobar toda a literatura no que diz respeito ao problema dos sonhos, né? Porque é uma literatura ampla, é uma literatura dispersa, né? Uma literatura que muitas vezes até invade outros campos e de repente campos até que Freud não tem domínio para falar sobre, entende? E aí ele diz, bom, diante disso eu sou compelido a pedir aos meus leitores, né, que se deem por satisfeito, né, que os seus leitores fiquem satisfeitos com o que ele traz, no que diz respeito a essa temática, né? Por quê? Ele diz o seguinte, eu espero que fiquem satisfeitos porque eu não vou deixar de fora nenhum fato fundamental ou nenhum ponto de vista importante. Eu não vou deixar de fora da minha descrição. Se tem algum autor que tem um fundamental ponto de vista que é importante relatar, eu vou relatar. Eu não vou deixar de lado em minhas descrições no que diz respeito à problemática, né? Pois bem, e aí ele prossegue. Ele vai dizer que, observando o fenômeno dos sonhos, ele diz que há um julgamento simplista quando o sujeito está em estado de vigília, né? O sujeito, quando acaba de acordar, ele tem um julgamento simplista no que diz respeito aos seus sonhos, porque o sonho ele está cheio de símbolos, né? Então seu julgamento acaba assim sendo simplistas. Julgamentos simplistas. Mas Freud ele diz que mesmo que o sonho não tenha vindo de outro mundo, de um mundo sobre-humano, né? Mas é fato que ele acaba transportando o ser humano para um outro mundo, entende? Um mundo simbólico, sabe? É um mundo simbólico, entende? Não é um mundo sobre-humano, é um mundo simbólico, onde esses símbolos é o que vai ser aí, são símbolos que serão interpretados em um trabalho de análise, né? Para daí então entender por que o inconsciente desse ser humano ele está jogando esses conteúdos, né? A consciência desse ser humano por meio dos sonhos, entende?
Ele traz os ditos de um fisiólogo, Burdas. Ele diz que o Burdas citou o seguinte: nos sonhos, a vida cotidiana, com suas dores e seus prazeres, suas alegrias e mágoas, jamais se repete. Pelo contrário, os sonhos têm como objetivo verdadeiro libertar-nos dela, mesmo quando toda a nossa mente está repleta de algo, quando estamos dilacerados por alguma tristeza profunda ou quando todo o nosso poder intelectual se acha absorvido por algum problema. O sonho nada mais faz do que entrar em sintonia com nosso estado de espírito e representar a realidade em símbolos. Até aí o Burdas está certo. Nessa partezinha dele, ele diz assim, ó: o sonho nada mais faz do que entrar em sintonia com o nosso estado de espírito, nosso estado mental, né, e representar a realidade em símbolos. De fato, o sonho ele tem esse caráter mesmo de representar a vida comum, a vida cotidiana, a realidade em que a gente vive por meio de símbolos. Só que aqui ele é contraditório quando ele diz que nos sonhos a vida cotidiana, com suas dores e seus prazeres, suas alegrias e mágoas, jamais se repete. Se repete sim, por meio de símbolos, né? Ela não vem nua e crua, porque de repente o ser humano está ali vivendo um conteúdo, uma realidade muito difícil, muito desprazerosa, né? Então, isso não pode ser jogado a cru na consciência desse sujeito. Então vem por meio dos sonhos, né, camuflado por símbolos. É uma repetição da vida cotidiana, né? E aí quando ele diz, os sonhos têm como objetivo verdadeiro libertar-nos dela, mas não é libertar dessa realidade tirando de jogo essa realidade. Muito pelo contrário, é fazendo o sujeito implicar-se nessa realidade, né? Mas o sujeito não sabe disso. Isso é trabalhado em análise. A partir do momento que o sujeito traz um sonho para o processo de análise e esse sonho é trabalhado, né? Esse sonho é interpretado nas sessões de análise, o que é que acontece? O sujeito ele é levado a implicar-se nessa vida cotidiana que é trazida por meio dos sonhos. Então ele é libertado dessa forma, porque a partir do momento que ele implica-se nesses conflitos, nessa vida cotidiana, nessa vida comum, que está sendo trazida à sua consciência por meio dos sonhos, né? A partir do momento que esse simbólico é desvelado, né? Ele implica-se nesses conflitos, nessa realidade que está sendo trazida. A partir do momento que ele implica-se nisso, ele vai colocar esse conteúdo no lugar certo dentro dele. Então, a partir do momento que ele coloca no lugar certo dentro dele, que ele implica-se, que ele elabora, né? Então ele é libertado, porque de repente é algo em que ele precisa se perdoar, né? Mas no entanto não está ali na dimensão do consciente, está na dimensão do inconsciente, mas vem por meio de um sonho. E aí, em processo de análise, ele implica-se naquele conteúdo e aí ele começa a elaborar aquilo ali, o simbólico é desvelado, ele implica-se, é quando ele compreende esse conflito, é quando ele se perdoa, coloca o conteúdo no lugar certo dentro dele e é libertado daquilo, né? Mas da forma como esse fisiólogo ele traz, é como se o sonho ele tivesse o objetivo de tamponar a realidade, a vida cotidiana, de modo que esse sujeito venha a não ter contato com essa vida cotidiana, com essa realidade, né? A fim de libertar esse sujeito dessa vida cotidiana, dessa realidade. Mas não é bem isso. O sonho ele é simbólico, ele é munido de símbolos. A partir do momento, como eu disse, que esses símbolos são trabalhados em um processo de análise, né? E que esse ser humano, esse sujeito implica-se, né, nesse conteúdo que é trazido pelos sonhos, é que daí então ele pode ser libertado, porque ele elaborou, ele compreendeu aquilo, ele colocou no lugar certo dentro dele.
né? Então não tem por que ele ficar remoendo aquilo. Se ele não elabora, se ele não implica-se nas questões, né? Aquilo vai continuar sendo repetitivo, ele vai continuar remoendo aquilo mesmo que de modo inconsciente. Então ele não vai se libertar. Cada vez mais vai estar aprisionado aquilo ali, entende? Então é isso, gente. É exatamente isso. O sonho, como o fisiólogo ele diz, ele nada mais faz do que entrar em sintonia com o nosso estado de espírito. Se eu estou muito triste, se eu estou com muitos conflitos mentais, né, se eu estou com muita coisa no meu inconsciente pendente de elaboração, né, o sonho vai entrar em contato com esse estado de espírito e vai representar esses conflitos, essas demandas por meio de símbolos. E aí no processo de análise esses símbolos são aí trabalhados para que possam ser desvelados, o paciente, o sujeito, o ser humano possa aí elaborá-los e daí então colocar essas demandas no lugar certo dentro dele. Beleza? É isso, gente. Vou me ater aqui, a gente continua trabalhando essa obra, tá bom? Aqui no comentário do vídeo em destaque você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você encontra também minhas redes sociais, caso você queira acompanhar os meus projetos de perto, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.